Silêncio, moços! Não vejo que as mulheres dormem ébrias, mas lentas como defuntos? Vazio! Meu copo está vazio. Olá, taverneira! Não vês que as garrafas estão esgotadas? Não sabes que a boca da garrafa como a boca de uma mulher só se serve quando estão cheias do vinho ou cheias do amor? O copo está vazio de vinho, Bertrand, mas ainda há fumaça nos cigarros. Após a fumaça dos vinhos, a fumaça do cigarro. A taverneira aí nos trouxe mais vinho. Saúde! Saúde! A fumaça representa a imortalidade da alma. Imortalidade da alma? Ó, 1000 vezes não. Por um acaso nunca houvera antes velado uma bela donzela e achaste que a qualquer momento ela iria reviver? A vida é como uma reunião ao acaso das moléculas. Blasfêmia, e tu não queimas nada? O seu ceticismo derrubou todas as estátuas do seu tempo, até mesmo de Deus? Deus, crer em Deus, crer nele é como a utopia do bem absoluto, não credo nele. Muito bem, agora vamos fazer um brinde. Quero que todos se levantem com as cabeças cobertas. Brindem ao Deus Baco, o Deus do vinho. Ao vinho! Agora me ouçam, senhores. Entre uma saúde e uma vaporada de cigarro, o que nos resta agora é os contos. Pois bem, eu contarei um conto muito sanguinolento para vocês. Pois direi, não é apenas um conto, é uma lembrança do passado. Sou fiel. Aí vem seus sonhos. Conte-nos. Era em Roma e já se passava de noite. As luzes do palácio se apagavam uma por uma e as ruas se faziam ermas. Uma sombra de uma mulher apareceu numa janela, solitária e escura. Era uma forma branca. A face daquela mulher era como de uma estátua pálida à lua. Pelas faces dela, como gotas de taça caída, rolavam fios de lágrimas. Eu me encostei à haste de um palácio. A visão desapareceu no escuro e daí um canto se derramava. Não era só uma voz melodiosa. Havia naquele cantar como um choro de frenesi, um como gemer de insânia. Aquela voz era sombria como o vento à noite nos cemitérios, cantando a nésia das flores murchas da morte. Depois, o canto calou-se. A mulher apareceu na porta. Parecia espreitar se havia alguém nas ruas. Não viu a ninguém. Saiu e eu a segui. A noite ia cada vez mais alta. A lua sumira-se no céu. Andamos longo tempo pelo labirinto das ruas. Enfim ela parou. Estávamos em um campo. Ela ajoelhou-se, parecia soluçar. Em torno dela passavam as aves da noite. Não sei se adormeci. Sei apenas que quando amanheceu, achei-me a sós no cemitério. Contudo, a criatura pálida não fora uma ilusão. As urzes e as seturas do Campo Santo estavam quebradas junto a uma cruz. O frio da noite, aquele sono dormir da chuva, causaram-me uma febre. No meu delírio passava e repensava aquela brancura de mulher. Gemiam aqueles soluços e todo aquele desmaneio se perdia em um canto suavíssimo. Um ano depois, voltei a Roma. No beijo das mulheres, nada me saciava. Não sei se a noite era lívida ou negra, sei apenas que estava muito embriagado. Quando dei de acordo de mim mesmo, estava num lugar escuro. As estrelas passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo. As luzes de 4 cílios batiam no caixão entreaberto. Abri-o. Era de uma moça. Aquele branco da mortalha, as grinaldas da morte na fronte dela, naquela tez lívida e embaçada, o vidrento dos olhos mal apertados, era uma defunta. E aqueles traços todos me lembraram uma ideia perdida. Era o anjo do cemitério? Cerrei as portas da igreja. Ignoro por que eu achara-as abertas. Tomei o cadáver em meus braços, para fora do caixão. Pesava como chumbo. Foi uma ideia singular a que eu tive. Tomei-a no colo, preguei-lhe 1000 beijos nos lábios. Ela era bela, era uma forma puríssima. Meus sonhos nunca tiveram evocado uma estátua tão perfeita. Era mesmo uma estátua, tão branca era. A donzela pálida parecia reanimar-se. Súbito abri os olhos empanados. Apertou-me em seus braços. Não era já morte. Era um desmaio.
No aperto daquele abraço havia, contudo, uma coisa horrível. Nesse instante, ela acordou. Nunca ouvistes falar de catalepsia? É um sonho horrível, onde a pessoa não consegue esboçar vida. A moça revivia aos poucos. Ao acordar, desmaiara. Embucei-me na capa e tomei-a nos braços, coberta com seu sudário como uma criança. Ao aproximar-me da porta, topei em um corpo. Abaixei-me, olhei. Era algum coveiro do cemitério da igreja que havia dormido ébrio, esquecido de fechar a porta. Saí. Ao passar a porta, encontrei uma patrulha. O que levas aí? Minha mulher que vai desmaiada. Uma mulher com essa roupa longa? Por acaso não és um roubador de cadáveres? É uma defunta. Vê de direito? Boa noite, pode ir. Caminhei, estava cansado. Custava a carregar o meu fardo, e eu sentia que a moça ia despertar. Temeroso de que ouvissem-na gritar e acudissem, corri com mais esforço. Quando eu passei a porta, ela acordou. O primeiro som que saiu-lhe da boca foi um grito de medo. Fechei a moça no meu quarto. A moça ria de um rir convulso como a insânia, e frio como a folha de uma espada. Transpassava de dor ouvi-la. 2 dias e 2 noites levou ela de febre assim. À noite saí. Fui ter com um estatuário que trabalhava perfeitamente com cera e paguei-lhe uma estátua dessa virgem. Quando o escultor saiu, tomei-a então pela última vez nos braços. Apertei-a a meu peito, muda e fria. Beijei-a e a cobri de seu sono eterno com o lençol de seu leito. 1 ano se passou. Noite a noite eu dormi sobre o leito onde ela estava. Um dia, o estatuário foi me ver e ele entregou a obra que ele fizera. Paguei-lhe e paguei-lhe o segredo. Sofrerem, não é um sonho tudo isso? Pelo inferno que não. Genaro, dormes, ou embebeste do último gole do teu vinho, ou do último trago do teu cigarro? Não, enquanto contava sua história, lembrava de uma folha da vida. Folha seca e avermelhada com mãos do outono, e que o vento levou. Uma história? Sim, é uma das minhas histórias. E sabes, Bertrand, eu sou pintor, e essa é uma lembrança triste que eu vou te dizer. Uma lembrança sobre um velho e 2 moças. Godofredo Walsh era um desses velhos sublimes, em cujas cabeças cãs semelham o diadema prateado do gênio. Velho já, casara em segundas núpcias com uma beleza de 20 anos. Godofredo era pintor. Diziam uns que este casamento fora um amor artístico por aquela beleza romana, como que feita ao molde das belezas antigas. Outros criam-no compaixão pela pobre moça que vivia de servir de modelo. O fato é que ele a queria como filha, como Laura, a filha única de seu primeiro casamento. Laura, corada como uma rosa e loira como um anjo. Eu era nesse tempo moço. Era aprendiz de pintura na casa de Godofredo. Eu era lindo então, que 30 anos lá se vão. Que ainda os cabelos e as faces não me haviam desbotado como nesses longos 42 anos de vida. Eu tinha quase a idade da mulher do mestre. Nausa tinha 20 e eu tinha 18. Amei-a, mas meu amor era puro como meus sonhos de 18 anos. Nausa também me amava. Como eu o disse, o mestre tinha uma filha chamada Laura. Era uma moça pálida, de cabelos castanhos e olhos azulados. Sua tez era branca, e só às vezes, quando o pejo a incendia, 2 rosas lhe avermelhavam a face e se destacavam no fundo do mármore. Laura parecia querer-me como a um irmão. Seus risos, seus beijos de criança de 15 anos eram só para mim. Em uma manhã em que o mestre saíra e Nausa fora à igreja, Laura entrou no meu quarto e deitou-se ao meu lado. Todas as noites Laura vinha a meu quarto. 3 meses passaram assim. Um dia,
Ela entrou no meu quarto e disse-me: Genaro, estou desonrada para sempre. Quis acreditar que era mentira. Mas se um raio caísse na minha cabeça era mais fácil de acreditar. Estou desonrada para sempre. E é preciso que você peça minha mão para meu pai. É preciso que case-se comigo. Genaro, tu me amas? Genaro. E ela nunca mais me falou sobre o casamento. O que queria que eu fizesse? Que contasse tudo a seu pai e a pedisse em casamento? Seria loucura. Ele me mataria e a ela. Ou ao menos me expulsaria de casa. E náusea, eu a amava cada vez mais. Laura não me falara mais. Seu sorriso era frio. Cada dia tornava-se mais pálida. Mas a gravidez não crescia. Antes mais nenhum sinal se lhe notava. O velho levava as noites passeando no escuro. Já não pintava. Vendo a filha que morria ao som secreto de uma harmonia de morte, que a empalidecia cada vez mais. Eu, contudo, não esquecera a náusea, nem ela se esquecia de mim. Meu amor era sempre o mesmo. Eram sempre noites de esperança e de sede que me banhavam, e lágrimas o travesseiro. Uma noite foi horrível. Vieram chamar-me. Laura morria. Na febre, murmurava meu nome e palavras que ninguém podia reter, tão apressadas e confusas lhe soavam. Entrei no quarto dela, a doente conheceu-me. Ergueu-se branca, com a face úmida de um suor copioso. Chamou-me. Sentei-me junto do leito dela. Apertou minha mão nas suas mãos frias e murmurou em meus ouvidos: Eu te perdoo. Vou morrer. É pelo meu filho. É pelo teu filho que eu matei. Vou encontrá-la. Mas não aqui. No céu. Um ano todo se passou assim para mim. O velho parecia endoidecido. Todas as noites fechava-se no quarto onde morrera Laura. Levava aí a noite toda em solidão. Dormia? Ah, que não! Longas horas eu o escutei no silêncio arfar com ânsia. Outras vezes afogar-se em soluços. Depois tudo emudecia. Uma noite eu disse a náusea que a amava. Ajoelhei-me junto dela, beijei-lhe as mãos, reguei o seu colo de lágrimas. Então, náusea, não me amas? Perdoe-me se te ofendi. O meu amor é uma loucura. E o que me resta? Eu irei embora, e assim poderei chorar sem remorso. Então, náusea, tu me amas? As noites em que o mestre passava soluçando no leito vazio de sua filha, eu as passava no leito dele, nos braços de náusea. Numa noite, o mestre veio ao leito de náusea, tomou-me pelo braço com força, acordou-me e levou-me de rastro ao quarto de Laura. Atirou-me ao chão e fechou a porta. Uma lâmpada estava acesa no quarto defronte de um painel. Ergueu o lençol que o cobria. Era Laura moribunda, e eu, macilento como ela, tremia como um condenado. A moça, com seus lábios pálidos, murmurava no meu ouvido. Um tremor, um calafrio se apoderou de mim. Ajoelhei-me e chorei lágrimas ardentes. Confessei tudo. Parecia-me que era ela quem o mandava, que era Laura que se erguia dentre os lençóis do seu leito, e me acendia o remorso. E no remorso me rasgava o peito. No outro dia, o mestre conversou comigo friamente. Lamentou a falta de sua filha, mas sem uma lágrima. Sobre o passado na noite, nenhuma palavra. Todas as noites era a mesma tortura, todos os dias a mesma frieza. Lembrei-me de uma noite, quando eu saía do quarto de Laura com o mestre. No escuro, viram uma roupa branca passar-me por perto. Roçaram-me uns cabelos soltos, e nas lájeas do corredor estalavam umas passadas tímidas de pés nus. Era a náusea, que tudo vira e tudo ouvira, que se acordara e sentira minha falta no leito, que ouvira esses soluços e gemidos,
e correra para ver. Uma noite, depois da ceia, o mestre Walsh tomou sua capa e uma lanterna e chamou-me para acompanhá-lo. Tinha de sair fora da cidade e não queria ir só. Saímos juntos. A noite era escura e fria. O outono desfolhara as árvores e os primeiros sopros do inverno rugiam nas folhas secas do chão. Caminhamos juntos por muito tempo. A cada vez mais nos entranhávamos pelas montanhas. Cada vez o caminho era mais solitário. O velho parou. Era na fralda de uma montanha. À direita, o rochedo se abria num trilho. À esquerda, as pedras soltas por nossos pés, a cada passada, se despegavam e rolavam pelo despenhadeiro. E instantes depois, se ouvia um som como de água, onde cai um peso. Apenas a lanterna iluminava o caminho tortuoso que seguimos. O velho lançou os olhos à escuridão do abismo e riu-se. Godofredo tomou a lanterna e seguiu para o cume da montanha. Eu sentei-me à sua espera. O velho entrou em uma cabana. O que aí se passou, nem o sei. Saiu então uma mulher lívida e desgrenhada com um facho na mão. Alguns minutos depois, o mestre estava comigo. O velho assentou a lanterna num rochedo, despiu a capa e disse-me: Genaro, quero contar-te uma história. É um crime, quero que seja juiz dele. O velho era casado com uma moça bela. De outras núpcias tinha uma filha bela também. Uma aprendiz miserável que erguera da poeira, assim como o vento ergue as folhas às vezes, mas que ele podia reduzir a ela quando quisesse. Nunca ouvi essa história, meu bom Genaro? Nunca, mestre. Pois bem, este infame traiu o pobre velho como Judas ao Cristo. Tenha piedade, mestre, perdão. Perdão? Você perdoou o coração do pobre velho? Teve dó do infanticida, da desonra, da virgem? Se ainda se tem o remorso nesse seu maldito coração, faz tua última reza. O algoz espera o cadáver, a hiena tem fome. Eu estava ali, pendente junto à morte. Tinha só de escolher o suicídio ou ser assassinado. Matar o velho era impossível. Uma luta entre mim e ele fora insana demais. Ele estava armado. Só me restaria morrer com ele, arrastá-lo na minha queda. Mas para quê? Eu me curvei no abismo. Tive medo. Orações, ameaças, tudo seria de balde. O velho riu-se. Infernal era aquele rir dos seus lábios estalados de febre. Só via aquele riso. O ar que sufocava, um peso que me arrastava. Como naqueles pesadelos em que se cai de uma torre e se fica preso ainda pela mão. Mas a mão cansa, fraqueia, sua, esfria. Era horrível. Ramo a ramo, folha por folha, os arbustos me estalavam nas mãos. As raízes secas que saíam pelo despenhadeiro estalavam sobre meu peso, e meu peito sangrava nos espinhais. A queda era muito rápida. De repente, não senti mais nada. Quando acordei, estava junto a uma cabana de camponeses que me tinham apanhado junto da torrente, preso nos ramos de uma azinheira gigantesca que assombrava o rio. Era depois de um dia e uma noite de delírios que eu acordara. Logo que sarei, uma ideia me veio: ir ver o mestre. Ao ver-me salvo assim daquela morte horrível, pode ser que se apiedasse de mim e me perdoasse, e então eu seria teu escravo, seu cão, tudo o que houvesse de mais abjeto num homem que se humilha, contanto que ele me perdoasse. Parti, pois. No caminho, topei um punhal. Era o do mestre. Veio-me então uma ideia de vingança e soberba. Ele quisera matar-me. Ele tinha rido à minha agonia. E eu havia de ir chorar-lhe aos pés para ele repelir-me ainda? Cuspir-me nas faces e amanhã procurar outra vingança mais segura? Eu iria humilhar-me quando ele me tinha abatido. Os cabelos me arrepiaram na cabeça e suor frio me rolava pelo rosto. Quando cheguei à casa do mestre, achei-a fechada. Bati e não abriram. O jardim da casa dava para a rua. Então saltei o muro. Tudo estava deserto e as portas que davam para ele estavam também fechadas. Uma delas era fraca.
e com pouco esforço arrombeia. Ao estrondo da porta que caiu, só o eco respondeu nas salas. Todas as janelas estavam fechadas e, contudo, era dia claro lá fora. Tudo estava escuro, nenhuma lamparina acesa. Caminhei tateando até a sala do pintor. Quando cheguei lá, abri as janelas e a luz do dia derramou-se na sala deserta. Cheguei então ao quarto de Nausa. Abri a porta e um bafo pestilento corria daí. O raio da luz bateu em uma mesa. Junto estava uma forma de mulher com a face na mesa e os cabelos caídos. Atirado numa poltrona, um vulto coberto com um capote. Entre eles, um copo onde se depositara um resíduo polvilhento. Ao pé estava um frasco vazio. Depois eu o soube. A velha da cabana era uma mulher que vendia veneno. Era ela de certo que o vendera, porque o pó branco do copo parecia seu. Ergui os cabelos da mulher, levantei-lhe a cabeça e era Nausa. Mas Nausa cadáver, já desbotada pela podridão. Não era aquela estátua alvíssima de outrora, as faces macias e colos de neve. Era um corpo amarelo. Levantei então uma ponta da capa do outro. O corpo caiu de bruços com a cabeça para baixo. Ressoou no pavimento o estalo do crânio. Era o velho. Morto também, roxo e apodrecido. Eu o vi. Da boca lhe corria uma escuma esverdeada. Agora minha vez. Era em Paris, no bilhar. Não sei se o fogo do jogo me arrebatara ou se o queixo e o coração me queimaram demais as ideias. Só sei que jogava contra mim o moço. Faltava 1 ponto a meu adversário para ganhar. A mim, soltei a bola. Nessa ocasião, o bilhar estremeceu. O moço loiro, voluntariamente ou não, se encostará ao bilhar. A bola desviou-se, mudou de rumo. Com o desvio dela, perdi. A raiva levou-me de vencida. Adiantei-me para ele. A meu olhar ardente, o mancebo sacudiu os cabelos loiros e sorriu como de escárnio. Era demais. Caminhei para ele. Ressoou uma bofetada. O moço, convulso, caminhou para mim com um punhal, mas nossos amigos nos sustiveram. Tinha de ser sangue por sangue. Meia hora depois, tomei-lhe a mão com sangue frio e disse-lhe no ouvido: Vossas armas, senhor? Sabernas aí no lugar. Vossas testemunhas? À noite, minhas armas. A hora? Já. O local? Vereis comigo. Onde pararmos, aí será o lugar. Bem, estou pronto. Vamos. Moro aqui. Entrai. Senhor, não há meio de paz entre nós. Será um duelo de morte. De morte. Pois bem, existem apenas 2 pessoas com as quais me importo. Minha mãe e um amigo. Veja, não é traição. Arthur, eu confio em vós. Não quero ler esse bilhete. Senhor, sois um homem de ouro. Caso eu morra, tome este anel que uso e o bilhete em meu bolso e entregue-o a... Depois direi a quem você entregar. Isso é mais breve. A agonia de uma espada é muito longa. Uma está carregada e a outra não. Iremos tirar a sorte. É um assassinato. Pois bem, um de nós terá que morrer, não? Você está certo, mas onde iremos? Iremos sair e a primeira esquina deserta. Escolhei, mas sem tocá-las. Agora vamos. Estrebuchou 3 vezes e ficou frio. Tirei-lhe o anel da mão. Meti-lhe a mão no bolso, como ele dissera. Achei 2 bilhetes. À luz baixa do primeiro lampião, vi os 2 bilhetes. O primeiro era a carta para sua mãe. O outro estava aberto. Li. À 1h da noite, na rua de número 60, primeiro andar. Acharás a porta aberta. Tua G.
Fui à entrevista. Era no escuro. Tinha no dedo o anel que trouxera do morto. Senti uma mãozinha cetinada tomar-me pela mão. Subi. A porta fechou-se. Foi uma noite maravilhosa. A amante do louro era virgem. Pobre Romeu, pobre Julieta. Parece que essas duas crianças levavam a noite em beijos infantis e em sonhos puros. Quando eu ia sair, topei um vulto à porta. Um cavalheiro me cumprimentou. Ele pareceu-me familiar, porém eu tinha a cabeça desvairada. Não respondi. O caso era singular. Continuei a descer, o vulto acompanhou. Quando chegamos à porta, vi luzir a folha de uma faca. Fiz um movimento e a lâmina resvalou-me no ombro. O punhal escapou-lhe das mãos. Perdeu-se no escuro. Subjuguei-o. Era um quadro infernal, um homem na escuridão abafando a boca do outro com a mão, sufocando-lhe a garganta com o joelho e a outra mão a tatear na sombra procurando um ferro. Nessa ocasião senti uma dor horrível. Frio e dor me correram pela mão. O homem morrera sufocado, e na agonia me enterrara os dentes pela carne. Foi a custo que desprendi a mão sanguenta e descarnada da boca do cadáver. Ergui-me. Ao sair, tropecei num objeto sonoro. Abaixei-me para ver o que era. Era uma lanterna furta-fogo. Quis ver quem era o homem. Ergui a lâmpada. O último clarão dela banhou a cabeça do defunto e apagou-se. Aquele homem, sabei-lo, era sangue do meu sangue. Era filho das entranhas de minha mãe como eu. Era meu irmão. Uma ideia passou ante meus olhos como um anátema. Subi ansioso ao sobrado. Entrei. A moça desmaiara de susto, ouvindo a luta. Tinha a face fria como mármore. Abri a janela, levei até aí. O que tu tens, Johan? Treme como um centenário velho. Oh, eu quero esquecer. O que tenho? Não o vês, pois era minha irmã. A noite ia alta. Os convivas dormiam repletos nas trevas. Uma luz raiou-se pelas fisgas da porta. A porta abriu-se. Entrou uma mulher vestida de preto. Era pálida e estava à luz de uma lanterna que trazia erguida na mão. Talvez um dia fosse uma beleza típica, mas agora sua vez era lívida. Seus olhos acesos, seus lábios roxos, suas mãos de mármore e a roupagem escura e gotejante da chuva, disseres antes, o anjo perdido na loucura. A mulher curvou-se, com a lanterna na mão, procurava uma por uma entre essas faces dormistas um rosto conhecido. Quando a luz bateu em Arnold, ajoelhou-se. Quis dar-lhe um beijo, mas uma ideia susteve-o. Quando chegou a Johan, que dormia, um riso embranqueceu-lhes os lábios. Abaixou-se junto dele, depôs a lâmpada no chão. O lume baço da lanterna, dando nas roupas dele, espalhava a sombra de Johan. A fronte da mulher pendeu, e sua mão passou na garganta dele. Um soluço rouco e sufocado ofegou daí. A desconhecida levantou-se. Tremia, e ao segurar na lanterna ressoou-lhe na mão um punhal. Atirou-o no chão. Viu que tinha as mãos vermelhas, enxugou-os nos longos cabelos de Johan. Voltou a Arnold e sacudiu-o. Ei, acorde! Olha, não se lembra de mim? E não é um sonho? 5 anos. 5 anos sem ver-te. E como mudaste? Sim, 5 anos se passaram. Como a beleza das flores, a minha também se acabou. Antes era Georgia a virgem, agora é Georgia a prostituta. Meu Deus. Não me amaldiçoes. Diga-me, esses 5 anos que se passaram, foi tudo um sonho? O duelo, a queima-roupa, meu acordar no hospital, diga-me, foi tudo um sonho? Suas palavras me doem, mas estou aqui para dizer-lhe adeus. Eu preferia ter ficado para morrer, devorado pelos cães, a ver-te para deixar-te outra vez. Você não sabe o quanto estou enfermo. Olhe, veja este homem. Johan, quem o matou? Eu. Ele era um infame e teve o que mereceu. Georgia!
A cabeça de um cadáver não tem lembranças. Agora. Nossa, eu vou de repente. Acorde, acorde. Que me queres? Olha para mim, não me reconheces? Tu... E não eras um sonho? Não. A rede de um palácio. A visão desapareceu no escuro. E daí, o canto se derramava. Era pra você ter desaparecido. Gravando. Silêncio, moços. Não vês que as mulheres dormem ébrias e macilentas como defuntos? E a bola. Nessa ocasião, o bilhar estremeceu. O moço loiro, voluntariamente ou não, se encostará ao bilhar. Bem grudadinho pra não ver quem matou quem. Só faz barulho.